Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu saúdo a todos e todas com a maravilhosa, abundante e generosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é poderoso para nos abençoar infinitamente além do que tudo quanto nós pensamos e além de tudo quanto nós pedimos. Que essa manhã seja e será, em nome de Jesus, proveitosa nas nossas vidas, abundante nas nossas vidas. Aliás, esse dia, a palavra diz que os dias são presentes do Senhor. Esse é o dia que Deus fez. Esta é a manhã que o Senhor está preparando, que o Senhor está permitindo que nós, para que nós pudéssemos, para nós vivermos nessa manhã, nessa tarde, abundantemente nele e para ele. Muito obrigado pela audiência de vocês que nos assiste. Esse é o programa O Poder de Deus, programa da Igreja Metodista Central aqui em Penápolis. O poder de Deus, ele está aqui, né? O poder de Deus está com todos aqueles que sinceramente, com fé, invoca o Senhor. Invoca-me, responder-te-ei, diz o Senhor. Esse é o programa O Poder de Deus, programa que é patrocinado, que é preparado com muito carinho pela Igreja Metodista para ser um instrumento, um canal de Deus para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, a vocês que estão aí do lado de lá, nos assistindo nessa manhã, que a graça rica, abundante do Senhor nos alcance. Amém? Bom, falaremos hoje a respeito da adoração, a verdadeira adoração. Gostaria de ler com todos e todas o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 19. É o texto que fala, até o versículo 24, é o texto que fala da experiência que a mulher samaritana teve com Jesus. Uma experiência de transformação, de modificação, uma experiência que impactou a vida daquela mulher, que vai impactar a sua vida também nesse dia. Preste atenção nisso. A sua vida não será mais a mesma depois dessa palavra encontrá-lo e abençoá-lo, abençoá-la. Diz o texto: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, Jesus falando com a mulher, interessante isso, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que essa palavra então seja a voz de Deus calando profundamente nas nossas vidas. Amém? Verdadeira adoração. Poderíamos então investirmos aí, ou gastarmos alguns minutos falando sobre falsa adoração. O que é a falsa adoração? Mas eu não pretendo e nem sinto, direcionado pelo Espírito de Deus, a tecer comentários a respeito de uma falsa adoração. Porque ao conhecermos a verdadeira adoração, naturalmente, aquilo que é falso, que é errado, que é ruim, que de nada é proveitoso, já cai por terra como uma consequência de estarmos vivenciando uma verdadeira, uma correta adoração ao nosso Deus e Pai em Cristo Jesus. Amém? Preste atenção no texto que nós lemos, meus queridos e queridas, que o Senhor, na verdade, tomou a iniciativa de ir ao encontro da mulher samaritana. Diz o texto no versículo 4 que era necessário atravessar
a província de Samaria para que Jesus chegasse até a Galileia. Como judeu que Jesus era, né? Ele sabia, tinha conhecimento que os judeus não passavam para aquela região de Samaria para chegar até a Galileia. Eles não gostavam dos samaritanos. Os judeus e os samaritanos não se davam, não se encontravam, né? Não tinham entre eles nenhum tipo de afeição. Então os judeus, ao irem para a Galileia, eles simplesmente davam uma volta para não passar naquela região. E Jesus, sabedor disso, resolve mesmo assim entrar e atravessar Samaria. Logicamente, irmãos e irmãs, que Cristo não tinha nenhuma rincha, nenhuma dificuldade de relacionamento com o samaritano, porque Jesus é Senhor, né? Jesus ama todos e todas. Mas eu penso que, acredito, que ele atravessou em Samaria, indo para a Galileia vamos dizer assim, com um alvo, com um objetivo: encontrar uma mulher sofrida, encontrar uma mulher desesperançada, encontrar uma mulher sem rumo algum na sua vida. Então Jesus, ele toma a iniciativa de ir até aquela região. E diz o texto que a mulher samaritana, ela estava num poço pegando água para a sua sobrevivência. E diz o texto que ela estava pegando água mais ou menos pela hora do almoço, talvez meio-dia, meio-dia e meio, uma hora em que dizem os estudiosos das Escrituras que as mulheres de, entre aspas, piedosas não estavam ali a fazer esse serviço. Então, para que entendamos o pano de fundo do texto, faz necessário esse conhecimento da história, do contexto do texto que nós lemos. As mulheres piedosas não iam pegar água naquele horário. Talvez, ou somente as mulheres desesperançadas, as mulheres mal faladas, as mulheres vítimas do fuxico, né? das conversas daquela sociedade. E Jesus, então, sabedor disso, vai ao encontro. É interessante também sabermos, irmãos e irmãs, que um homem, um judeu, não conversava com uma mulher, assim, digamos, sem testemunhas por perto. E Jesus rompe com esse tabu, ele rompe com esse conceito, né? Ele quebra essa situação, indo conversar com uma mulher. Talvez ele não pudesse fazer isso por ser judeu, né? Por ser homem. E naquele horário, que certamente era uma mulher que pessoas de boa índole não saíam conversando com ela, Jesus quebra uma série de conceitos estabelecidos somente para abençoar a mulher samaritana. Muito bem, tendo então explicado esse pano de fundo, entendemos que a iniciativa de abençoar, de encontrar, de salvar, procede de Jesus. Eu acredito sem sombra de dúvida que o Senhor permitiu que esse programa que nós estamos realizando, fazendo, né, construindo, que é o Poder de Deus, esse programa televisivo, ele permitiu que esse programa estivesse no ar, com a única intenção, abençoar a sua vida. Não foi somente a nossa boa vontade, o nosso esforço que construiu esse programa televisivo, mas foi a vontade do Senhor. Já estava no coração de Deus que esse programa existisse, para que a sua casa fosse modificada, seu casamento fosse modificado, a sua vida financeira fosse modificada. Deus está construindo um milagre para você, para mim, e esse programa é providência divina, a iniciativa de abençoar, de mudar, de transformar as pessoas, vem do Senhor. A palavra diz que é o Senhor que nos escolhe antes de nós escolhermos a Ele, é o Senhor que nos vê do céu, né? Vê o nosso sofrimento e desce para abençoar. A iniciativa sempre será do Senhor em direção às nossas vidas. Amém? No que consiste a verdadeira adoração? No que consiste a verdadeira adoração? A verdadeira adoração, entendam isso, nos insere naquilo que eu chamo de um contexto de cumplicidade, intimidade das pessoas para com Jesus. No versículo de número 25 e 26, que nós observamos aqui, diz a mulher: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Havia naquela mulher uma necessidade de cumplicidade, de intimidade,
no relacionamento dela para com o seu Salvador, para com o seu Senhor, para com o seu Mestre, para com o Deus da sua vida. Entendam bem que aquela mulher fazia parte de uma religião que não lhe proporcionava essa possibilidade. Uma religião que não conduzia, né, as pessoas para que elas tivessem então, para que elas pudessem viver uma condição de comunhão verdadeira, plena, satisfatória. Eu acredito que aquela mulher não se sentia plena com o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, vocês que nos assistem nessa manhã, obrigado pela sua audiência, mais uma vez eu insisto nisso, é muito bom receber o carinho de vocês, a atenção de vocês. Em vez de estarem assistindo outras coisas, estão aqui vendo e sendo abençoados juntamente comigo, todos nós, através da palavra do Senhor. Então, nós percebemos que aquela mulher, as pessoas necessitam, eu e você, de termos intimidade, cumplicidade com o Senhor. As religiões, às vezes, elas, talvez inconscientemente, não por maldade, elas criam muitos rituais que acabam nos afastando de uma verdadeira intimidade com o Senhor e um pleno relacionamento com o Senhor. Verdadeiros rituais que tornam a nossa fé muito formal. Somos ensinados a temer, a ter até medo de Deus, e com isso nos afastamos dele. Na verdade, Deus nos chama para uma comunhão de amigos. Deu para entender? No Jardim do Éden, quando Deus conversava, o homem tinha essa intimidade com Deus. Diz o texto do Jardim do Éden, lá em Gênesis, que o Senhor descia no entardecer, no final do dia, ele descia para poder conversar com Adão, conversar com Eva. Era um relacionamento de cumplicidade. Eu quero tornar isso mais compreensível, mas antes, deixa eu falar algo para vocês. Os mais antigos, eu acredito que a maioria dos que estão nos assistindo nessa manhã são cristãos, às vezes cristãos novos, são pessoas de conversão, vamos dizer assim, de pouco tempo de conversão. E eu penso também que a maioria das pessoas que estão nos assistindo nessa manhã são pessoas que não conheceram a estrutura dos templos no qual eu estou, os templos metodistas estão inseridos nesse contexto, não conheceram a complexidade das construções dos templos evangélicos da antiguidade ou dos templos mais antigos. Interessante que nos templos mais antigos as pessoas construíam no altar, né? Se há alguém mais antigo aqui me assistindo, vão se lembrar disso. Os templos mais antigos, no altar havia ali uma cerca que nós chamamos de propiciatório. Então os cristãos, né, os fiéis daquela igreja, eles chegavam até o propiciatório, que era um cercado que separava o altar do restante da igreja, e ali se ajoelhavam para fazer as suas orações e comungar também a Santa Ceia. E os templos, os altares, geralmente eram mais altos, né, para fazer uma certa separação do seu lugar sagrado do restante do povo. Não eram apenas algumas pessoas tinham acesso ao altar. Era uma certa diferenciação, né, que se fazia entre alguns que tinham condições de subir ao altar e os demais, o restante da congregação. Com o passar dos anos, primeiramente se aboliu esse cercado, esse propiciatório. Na maioria das igrejas e nas nossas metodistas, vocês também não vão encontrar, não há mais o propiciatório. Então as pessoas já conseguem ter um acesso imediato, oportuno, né, convidativo ao altar. E nas novas construções, no qual eu espero que logo seja a nossa igreja metodista, numa construção mais adequada, que proporciona aos fiéis uma forma melhor de se adorar e louvar ao Senhor. Nas novas construções, os altares já são feitos numa dimensão quase que a mesma dimensão do restante da igreja. Por que essa mudança está acontecendo? Para proporcionar aos fiéis livre acesso ao altar. Todos têm acesso ao altar. Altar não é lugar de privilégio, é lugar onde os cansados, sobrecarregados, colocam sua vida
diante do Senhor para receber o refrigério, receber a cura. Então, meus irmãos e irmãs, a verdadeira adoração nos insere num contexto de cumplicidade, de amizade, ou seja, você tem direito de chegar diante do Senhor e expor as suas dores, as suas inquietudes, sem medo de ser julgado. Deus não quer matar você, Deus não quer condenar você, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer abençoar, Ele quer restaurar. Para isso manifestou-se o Filho de Deus, para salvar as pessoas. Então nós temos esse direito de chegarmos e falarmos para o Senhor: Senhor, me carrega nos teus braços, porque não tenho condições, às vezes, quem sabe, na oração, expor essa nulidade, expor essa fragilidade. Não tenho como caminhar, Senhor, não tenho como vencer, Senhor. Jesus vai envolvê-lo, Jesus vai abraçá-lo, Jesus vai trazê-lo para uma condição de descanso. A verdadeira adoração fez com que aquela mulher encontrasse em Jesus quem? Um amigo. Ele não olhou para aquela mulher: mulher, você é samaritana, você não presta, ele não traz peso para aquela pessoa, pelo contrário, ele alivia. Então nessa manhã, vamos tentar, se esforce para chegar diante do Senhor e expor com total leveza de alma a sua necessidade, e Deus vai trazê-lo nos braços se preciso for. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer sobre a verdadeira adoração é que a verdadeira adoração, eu chamo de, ela nos insere num contexto de mudança comportamental. O cristão, a cristã, é constantemente, paulatinamente, continuamente modificado, alterado, transformado. O texto, versículo 17 e versículo 18 do capítulo 4, diz a mulher, o 16, Jesus disse para a mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Interessante isso. Jesus sabia que a mulher não tinha marido. Jesus então ele provoca um diálogo onde a mulher, ela é, entre aspas, obrigada a expor o seu pecado. Jesus provoca, Jesus nos instiga, Jesus ele nos leva a uma confissão de pecados, porque ele pergunta para a mulher: traz teu marido. Olha a resposta dela, no versículo de número 17, ao que respondeu a mulher, dizendo: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher, ela teve 5 maridos. O que ela estava naquele momento não era marido dela, talvez marido de outra, não sei. Mas o que importa é que Jesus, naquela adoração, naquele contexto de adoração que a mulher está começando a construir com Jesus, Jesus provoca uma mudança comportamental, uma mudança de atitude, uma mudança de procedimento. Não há como adorar o Senhor e continuarmos numa vida de pecados, numa vida de situações que são contrárias à palavra do Senhor. E diz o texto então que aquela mulher, a partir daquele momento, reconhece a sua condição de vida ou de pecado. Qual é a situação? Ou qual é, de repente, a nossa atitude? Ou o que nós estamos fazendo que entristece, que nos afasta de uma comunhão com o Senhor? Veja que Deus, Ele não acusa a mulher, Ele apenas afirma para a mulher: você não está correto no que você está fazendo. Se o Espírito Santo, nesta manhã, nos traz ao conhecimento, traz à tona alguma situação que é embaraçosa, que é constrangedora, e que essa situação não agrada o coração do Senhor nosso Deus, pela fé, coloque diante de Jesus, em oração, peça, suplica: Senhor, tira esse pecado que me afasta de uma intimidade com o Senhor. Se você é um adorador, está me assistindo, já é um cristão inserido na sua igreja, participa lá da sua igreja ativamente, e tem uma vida de embaraços, o Senhor nos chama
para uma vida de santificação. Não apenas nos chama, mas o Senhor ele nos proporciona, nos capacita, nos ajuda, nos santifica. É Deus que nos arranca do lamaçal do pecado. O salmista Davi, o salmista nos afirma nos Salmos 40, se me falar a memória, dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou, ouviu quando clamei por socorro, Ele estendeu as suas mãos e me tirou de um lamaçal de pecado e me pôs sobre uma rocha sólida. Deus é aquele que santifica nossas vidas. Porque o pecado, meu irmão, minha irmã, se aquela mulher continuasse com esse monte de marido, um dia ele acabar sofrendo consequências terríveis na vida dela. Andar com Deus nos traz alívio na nossa consciência, nos traz uma tranquilidade, aquela sensação gostosa: estou bem com Jesus, estou dentro da palavra. A adoração verdadeira nos tira de uma situação de pecado e muda nossas vidas e transforma as nossas vidas. Muito bem, quero falar ainda a respeito dessa adoração que não apenas muda, mas nos conduz para um processo de evangelização. A verdadeira adoração gera missão, trabalho e serviço. Versículo 28, versículo 29: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Aquela mulher larga tudo o que estava fazendo. Aquela mulher larga toda a sua desesperança, toda a sua incredulidade, e simplesmente começa a anunciar o Cristo que tinha mudado a sua vida, o Jesus que tinha mudado, impactado a sua vida, o Jesus que tinha transformado toda a sua existência. Quero concluir essa palavra dizendo para todos e todas que o Senhor nos chama para uma vida que vale a pena, uma vida que vale a pena ser vivida. Ele toma iniciativa, vai ao encontro da mulher, constrói um diálogo com aquela mulher, e é interessante que ela estava atrás de água, estava no poço pegando água, e Jesus oferece a ela a água viva, aquela água que não termina, que não acaba. E aquela mulher solicita, ela: não, então me dê dessa água. E Cristo fala: eu sou essa água, a água que alivia a sede, a água que não termina, que não cessa. Jesus é a água viva que lava nossos corações, que lava a nossa alma e que produz coisas novas em cada um de nós. Amém. Eu quero ler, para terminar, o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo de número 5, versículo de número 11. Então quero ler com vocês Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9, dizendo assim: entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com teu sangue comprasse para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esse é o convite que nós fazemos nesta manhã, um convite para que nós adoremos ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Eu sempre digo assim: Senhor, não precisa procurar mais, porque o Senhor já me encontrou. Eu sou aquele que quer te adorar em espírito e verdade, com uma vida modificada, com uma vida construída segundo a vontade do Senhor. Somos vasos de barro e Ele é o oleiro. Ele tem poder para quebrar, moldar e nos refazer para a sua honra e para a sua glória. Amém. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, e que essa oração fosse
um compromisso nosso e para com o Senhor. Que nós possamos suplicar: Senhor, muda a minha vida, como mudaste daquela mulher samaritana. Transforma, arranca a dor, arranca a inquietude, arranca o pecado, Senhor. E que através disso eu me torne um missionário, alguém que proclame as verdades do Evangelho para outros que sofrem também. Qual é a causa, a necessidade que nós temos? Exponha diante do Senhor em oração. E o milagre já está acontecendo. Eu profetizo esse milagre na sua casa nessa manhã. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai curar essa dor que traz inquietude na sua alma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo lhe alcança nesse momento. Tenho certeza que a graça do Senhor é abundante na sua vida. Ah, mas é verdade? É verdade. Creia. E vai ser conforme a vontade do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós entramos em oração e nós suplicamos que a bênção do Senhor alcance esses irmãos e irmãs, pessoas que estão nos assistindo nesta manhã. Pai, que sejamos gratos pelo que o Senhor já fez. Muitas coisas tem feito o Senhor por nós, mas te louvamos, suplicamos que o Senhor continue a agir, Senhor, com providência nas vidas que estão suplicando a bênção do Senhor. Que a providência divina, que o milagre de Deus seja construído nessa pessoa, nessa casa, que esse casamento, que essa vida conjugal seja aperfeiçoada, santificada e transformada, que essa situação financeira contrária, Senhor, seja arrumada, porque Tu és aquele que pode fazer toda a obra de transformação em cada um de nós. Abençoa, Senhor, nossos irmãos e irmãs, os que estão assistindo esse programa, e que possamos, como aquela mulher, falar para todo mundo: encontrei o Jesus que fez um milagre na minha casa. Eu oro e abençoo a todos e todas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria só falar um pouco a respeito da nossa programação. Igreja Metodista, estamos ali na Luiz Osório, 289, estamos lá já há um bom tempo, há 93 anos estamos ali. E a programação é a seguinte: nas quartas temos o culto de oração, onde nós nos prostramos lá no altar e suplicamos bênçãos, agradecemos as que já recebemos, né? Então todas as quartas às 20 horas temos nosso culto de oração. Vem orar conosco às quartas às 20 horas. Nas terças, meio-dia, temos meia hora com Jesus. Você que é comerciante, que está aqui no centro da cidade, meio-dia em ponto, todas as terças-feiras, nós estamos ali reunidos para orar, né? Abençoar vocês que vão lá participar, que estão lá, estão sempre conosco. Então todas as terças, meio-dia, temos lá o 30 minutos, meia hora com Jesus. Aos sábados, às 20 horas, temos o nosso louvor da mocidade, essa adoração que a mocidade trabalha e prepara, mas todos são nossos convidados. Sábado às 20 horas. Domingo é o dia do Senhor, amém? Dia do Senhor, escola dominical, às 9 horas da manhã, com classes em várias faixas etárias. Temos salas de crianças, juvenis, jovens, adultos, mulheres, casais. Venha participar sem você, mas eu vou ter que ficar na igreja. Não, você pode participar da escola dominical. Nenhum compromisso de ficar. Se você gostar, você volta outras vezes. Mas venha participar com a gente. E à noite, nos domingos, temos os dois cultos de celebração. Temos o culto das 18 horas e temos o culto das 19h30. Vocês são nossos convidados, porque Deus está estabelecendo um povo santo nessa terra. O Senhor está voltando e é hora de nós nos aliarmos, nós estarmos junto com Ele, para que ao voltar o Senhor, sejamos chamados a viver para sempre no reino de Deus. Então, Deus abençoe. Esse é o programa O Poder de Deus. O poder de Deus está aqui em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz
4 dias